Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês 5 dicas de como vocês manterem a sua máquina de costura com ponto regulado e sem aquele problema de arrebentar as linhas, né? De ficar quebrando linha na agulha. Essa aula vai ser toda ali na máquina, mas antes de eu ir para lá, eu gostaria de convidar vocês a me seguir nas redes sociais, deixar seu like já aí no meu vídeo, já ir compartilhando com os amigos, porque é muito importante essa questão de uso e manuseio de máquina. Então, de repente, você tem pessoas que você nem sabia que ela teria essa dificuldade e ela está precisando desse vídeo, então compartilhe aí. Vamos lá. O primeiro motivo pela qual sua máquina fica desenfiando a agulha todo instante é isso aqui, é quando você passa a linha no tensor, faz toda a passagem aqui, mas esquece de girar o volante para trás e aí muitas vezes esse estica-fio tá mais baixo do que alto, esse aqui tá médio, tá? Mais para alto. E aí quando você inicia a costura, a linha já foge da agulha. Vamos ver aqui se eu estou com razão. Baixo a agulha e começo minha costura. Aí a linha já soltou, tá vendo? Soltou por quê? Porque eu não tinha feito isso com estica-fio. E aí ela estava muito próxima aqui da agulha, a pontinha da linha. Então, à medida que eu acelerei, ela já soltou. Então, para que isso não aconteça, todas as vezes que você passar a linha na agulha da sua máquina, vocês vão ter o cuidado de colocar essa linha para trás. Por exemplo, aqui eu estou enfiando a agulha. Olha, passei a linha na agulha. O estica-fio tá baixo. Se eu continuar, ainda corro o risco, ó, porque essa linha pode fugir aqui. Tá bem próximo de escapar. Mas ainda não escaparia, né? Estando aqui em média de 3 centímetros. Mas deixou menor, você girou todo o volante da máquina. O estica-fio ficou na altura máxima, ele não vai quebrar. Mas o correto é você sempre jogar a linha para trás e deixar ela pelo menos aqui na altura da base da máquina. E quando você deixa ela aqui na altura da base da máquina, você pode iniciar qualquer outra costura que ela não vai escapar da agulha. Um outro motivo, que também é o segundo motivo pelo qual muitas vezes a linha fica aí arrebentando mesmo, é quando você enche a bobina, né? A gente coloca a bobina aqui para encher, enrosca a linha aqui 1, 2 vezes, e aí o ponto pode ficar muito ajustado, esquece na hora que enche a bobina, esquece de desenroscar isso aqui. E aí o ponto vai ficar muito ajustado e quando você começa a costura, muitas vezes ele quebra. Nem sempre, mas é o mais comum é quebrar. Bom, aqui a minha máquina tá indo bem, apesar de que tá um ponto muito apertado. Porque quando enrosca a linha aqui, a tendência é apertar muito o ponto e arrebentar a linha. Então, é isso que vai acontecer daqui a pouco. Já vou tirar aqui, ó. Até para tirar aqui, ó, tá muito repuxando, muito dura a linha. Por quê? Porque ela não tem nada de flexibilidade aqui na parte de cima, ó. Não corre nada, mesmo com o calcador levantado. Ela não sai do lugar se eu não ajudar. Por quê? Tá muito forçado aqui. Então, agora eu volto ao normal, a linha corre naturalmente. E uma outra coisa que acontece muito com vocês que quando estão testando tecido, ponto de máquina, nem todo mundo que está iniciando sabe que para começar uma costura tem que fazer o teste com tecido dobrado. Então, muitas vezes a pessoa pega o tecido aberto,
coloca aqui na máquina e aí começa a costurar. Quando começa a costurar, a máquina começa meio que franzir o tecido, porque ele está apenas com a folha do tecido, ele não está duplo, para que você possa observar a regulagem. Observou que aqui está franzido? Então isso aqui não é normal ao costurar. Então toda vez que vocês forem testar o ponto da sua máquina, teste com o tecido dobrado, não com o tecido aberto assim. E o terceiro motivo para que seu ponto, o ponto da sua máquina, não fique bem, é quando você coloca a bobina aqui na laçadeira e esquece de laçar aqui, ó. Então, só de você passar a linha, deixar ela solta aqui, esqueceu de laçar, de passar na laçadeira. Quando você for costurar, o ponto vai ficar frouxo, né? Geralmente na parte de cima do tecido. E quando você passa a linha aqui e esquece de laçar também aqui nesse araminho, ó, então tende ao ponto ficar muito ruim. A tendência é ficar o ponto muito ruim, porque além dele estar frouxo embaixo, que a linha tá fora da laçadeira, ó, só pelo barulho que faz aqui, já quem entende um pouquinho de máquina já percebe que tem algo errado por causa desse barulhinho. E aí vou costurar para ver como que vai ficar o ponto. Olha como que o ponto ficou aqui embaixo, ó. Então, esse ponto aqui de baixo tem a ver com a falta de levantar esse arinho. Então, para vocês ter certeza de que eu estou falando a verdade, eu vou agora tirar essa linha e passar de novo. Levanto o calcador aqui, jogo o arinho para cima. Vou precisar tirar a linha da agulha para poder enfiar tudo de novo. Uma, duas voltas. Mais uma voltinha aqui. E aí, vamos só observar. Olha como está o ponto agora. Porque esse aro não estava laçado, né? A linha não estava laçada no aro. Então, agora eu vou enfiar a agulha. Passando a linha na agulha, eu vou manter a bobina do mesmo jeito que ela estava, ainda fora da laçadeira. Porque aqui a regulagem é a de cima, que vai para baixo. Bom, agora que eu passei a linha correto, eu vou testar mais uma vez o ponto. Vamos observar que a linha estava assim, um acabamento horrível, né? Porque ela não estava laçada ali naquele arinho. Agora que eu coloquei, ela já vai melhorar embaixo. Tá vendo que já melhorou? Ela já não mais está com esse defeito, com esse ponto frouxo assim. Porém, a minha costura ainda não está 100%, porque eu deixei a caixa da bobina fora da laçadeira. Então, eu vou tirar aqui a caixa da bobina e vou colocar corretamente. Então, para me colocar correto, é só eu colocar a linha no sentido anti-horário direitinho, desço a bobina aqui dentro e laço aqui na caixinha da bobina, ó, que é a laçadeirazinha. Então, joguei aqui, puxo a linha para fora, jogo as duas linhas para trás.
agora que está tudo ok, né? Eu vou testar de novo aqui no tecido. E aí vocês percebem que tanto em cima quanto embaixo o ponto já está perfeito, ó, direitinho. Outra coisa que acontece com a regulagem do ponto da sua máquina, que é o quarto motivo pelo qual também a sua máquina fica com ponto danificado, é quando você, de repente tem criança em casa, ou você mesmo sem perceber, bate a mão aqui e roda, apesar de que não é uma coisa muito comum, né? Então, fácil de girar esse aqui, ele é até firme. Então, vamos supor que eu coloque esse aqui, ele estava no 2 e o meu limite é até o 5. Mas, se tiver alguém muito curioso, pode rodar todo aqui e ele ir para um ponto que ajusta tanto e quando você vai costurar, ele franze o tecido. Mas esse franzir não está sendo franzido para o bem, porque o franzir para o bem que a gente precisa, não é aqui que a gente vai tensionar. Nós vamos regular o franzido no comprimento do ponto. Então, isso aqui, ele só mede a tensão da linha. Então, quanto mais eu aumento o número do ponto, mais eu aperto essa linha, né? Eu aperto a tensão da linha, os pratinhos que ficam aqui dentro, eles se juntam mais, e aí o ponto só vai ficando apertado. Portanto, eu já vou voltar e deixar no ponto que estava muito bom na minha máquina, que é o número 2, tá? Então, aqui tá tudo bem. Mas tem um outro motivo. Caso você encha a bobina e esqueça, porque aqui, nós para enchermos a bobina, aqui você dá uma volta, 2 voltas, e enrola na bobina ou laça aqui enfia aqui nesse buraquinho, e segura a ponta da linha ali em cima. Enfiou a linha aqui, você segura essa ponta de linha e coloca ela aqui no enchedor. Porém, vejam que eu fiz o processo normal, 2 voltas. Ó, tinha dado 2 voltas, só que agora eu não vou dar 2 voltas. Às vezes a pessoa só coloca a linha aqui, só passa aqui dentro e não firma essa linha, dando as 2 voltinhas. Aí quando começa a encher, essa linha fica frouxa na bobina. Bom, vou até parar porque ela tá frouxíssima. E quando vocês fizerem esse tipo de serviço aqui, pode parar, nem adianta colocar na caixa da bobina, porque sua máquina vai dar defeito. Quando você começar a sua costura, ela vai começar a agarrar, embolar no tecido, dar nozinhos assim por baixo. Então, tudo isso, assim, é muito importante para que você mantenha a saúde da sua máquina em dia e evite de estar levando ao mecânico, né? Porque aí você, cada vez que você vai sair com a sua máquina para uma oficina, é um desgaste, né? É uma perca de tempo também, porque você vai deixar de fazer suas coisas. Então, o que eu tenho, assim, para dar essas diquinhas bem básicas para vocês, o meu propósito é ajudar vocês a evitarem custos e serem beneficiados com a costura correta. Mas, antes de eu terminar esse vídeo, eu vou dar uma dica bônus para vocês, porque eu já falei os 5 motivos pelo qual a sua máquina não vai fazer uma boa costura, caso você não tenha esses cuidados que eu falei aqui. Eu vou dar mais uma dica bônus, que é, se sua agulha também estiver rombuda, puxando fio, a sua costura também não vai ficar bonita. Então, existe um truquezinho que vocês podem pegar uma lixa de unha, vira aqui de um lado, vira aqui do outro, dá uma lixadinha,
e aí ela vai entrar com mais flexibilidade dentro do tecido. E a outra dica é como franzir. Por exemplo, eu falei do tensor que regula a tensão da linha, mas eu não mostrei comprimento do ponto, até porque eu tenho outros vídeos ensinando o manuseio de máquinas que vocês podem ver também aí no meu canal. Aqui eu estou no número 4. Se eu for franzir qualquer roupa, eu vou colocar o comprimento total da minha máquina, né? Se a minha máquina for até o 5, eu vou colocar no 5. E vou fazer toda a passagem de linha normal também, passar na agulha e tudo. Então, veja bem, passei a linha, a linha da bobina já está para trás, então a da agulha também eu já jogo lá para trás. E agora eu vou pegar um outro pedaço de tecido e vou passar, eu já tinha passado uma costura aqui, e vou passar outra costura ao lado. Isso aqui é para fazer babados, franzidos de saia, então sempre que vocês forem fazer esse tipo de acabamento, de franzido, vocês vão colocar no número maior da sua máquina. Quando termina aqui, daí vocês vão pegar as duas linhas, que inclusive ela já começou a franzir sozinha. Vocês vão pegar as duas linhas de baixo aqui do tecido, porque eu costurei pelo lado direito. Então, eu vou pegar as duas linhas do lado avesso e vou começar a distribuir esse franzido de uma só vez, ó. Então, quando eu chegar no limite da peça que eu quero, vamos supor, esse aqui é um babado de saia ou uma cintura de vestido. Quando eu chegar na medida da cintura, eu paro de puxar e vou distribuir esse franzido por igual. O franzido arrebentou, vou começar de novo. Só o sangue. Então, um outro bônus que eu quero deixar para vocês é falar sobre o franzido. Observe que aqui eu tinha falado da tensão da linha, que é onde ajusta o ponto. Agora eu vou falar do comprimento do ponto, que é onde ele tanto deixa o ponto menor quanto maior. No caso do franzido, nós sempre usaremos o ponto maior da sua máquina. Então, a minha vai até o 5, eu coloquei aqui no 5 e começo a costura. Quando eu faço uma costura, eu dou espaço de um pezinho de máquina para fazer a segunda. Pego as duas linhas do lado avesso, seguro as duas pontas aqui das linhas, ó. Puxo de uma só vez e vou distribuindo esse franzido. Quando eu termino de distribuir o franzido, né, lógico que ele pode ficar assim juntinho, quanto posso deixar um pouco mais aberto. E aí vai ser de acordo com a largura da peça que você vai pegar. Por exemplo, se aqui fosse uma cintura de uma saia, eu já iria fechar para prender no corpinho. Se aqui for um babado mesmo, que eu for aplicar em alguma roupa, o correto é agora eu ajusto o ponto por 3, que agora é costura fixa. O franzido a gente faz no 5 para ficar fácil de tirar essa linha depois. Então aqui
eu posso colocar um sobre o outro. Vou costurar entre uma linha do franzido e a outra, olha. Vou costurar aqui no meio. Então, depois que eu costuro aqui no meio, repara que tá bem distribuído agora. Corto todas essas pontas de linha, que elas não vão mais me servir. E o próximo passo, como ela ficou franzidinha assim, ó. Essa linha de baixo, a última, né, que eu fiz uma de um lado, outra do outro e costurei no meio. A última aqui de baixo, eu preciso arrancar. Então, por isso que ela é feita no número maior. Então, quando você termina de prender na peça original, você vai tirar esse franzido fora e ele fica assim, perfeito. Tendo um overlock, passa um overlock ali por dentro, ou não tendo, passa um zigue-zague simples e você faz qualquer tipo de peça franzida também na sua máquina caseira. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês compartilhem com seus amigos. Se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais e não deixe de enviar esse vídeo para alguém. Até o próximo vídeo. Tchau!